pessoal, hoje eu estou aqui com o professor Antenor para a gente tratar mais uma vez sobre algumas dicas interessantes do conteúdo de física, aqueles assuntos, Antenor, que às vezes são necessários a gente lembrar e estar atento com eles, porque tem uma certa recorrência na prova. O que você trouxe de bom hoje para a gente, Antenor? E gente, legal, tudo bom? Olha só, Carlos, a gente traz aí hoje uma definição de velocidade média, né? Porque a gente sabe que o Enem, ele tem fases, né? Ele tem grau de dificuldade. Então não é porque um assunto ele é fácil que você não precisa estar dando atenção a esse assunto. Então a velocidade média, professor, o que é velocidade? Na verdade, velocidade é uma grandeza, é escalar ou vetorial? É uma grandeza vetorial. Então de cara eu já sei que eu preciso da grandeza de definição de que é um vetor, o que é um vetor. Mas a velocidade média é a razão entre o deslocamento que um móvel faz pelo tempo gasto. Simples assim, professor? Exatamente. Agora, eu preciso da equação para lembrar. Então é um ΔS, um ΔD sobre um ΔT. Professor, e a unidade? Gente, importante demais. Porque no sistema internacional, Carlos, a unidade é metros por segundo. E isso é um ponto, né, Antenor, que precisa de muita atenção, né, com essa questão. Porque não só, por isso que velocidade média é importante, que não vai estar só em mecânica, vai estar em eletricidade, em termologia, tá? Tudo que determina a velocidade você tem que saber. Então eu preciso o quê? Transformar, muitas vezes, por exemplo, a sinalização em quilômetros por hora. E na questão, se você não transformar, o que acontece? Você erra. E geralmente tem um distrator. Uma questão, que oferta. Resposta, né? Exato. Então eu vou fazer o que, professor? Aquela regrinha básica que a gente vê em sala de aula. Tem um fator de conversão, né? Então você vai pegar o número que está lá em quilômetros por hora e dividir por 3,6. Então você sai de quilômetros por hora para metros por segundo. E o contrário, porque às vezes você precisa deixar em um sistema que não seja em quilômetros por hora. Então você vai sair de metros por segundo, multiplicar por 3,6, você volta para quilômetros por hora. E como eu falei no início, grandeza vetorial. Por quê? Porque eu preciso de um módulo, de uma direção e de um sentido. Somente a informação do número. Exemplo, professor, um carro passa a 80 km por hora. Isso aí é o módulo. É a unidade da grandeza. Mas a direção e o sentido. Por isso que eu preciso entender que há um referencial para definir velocidade. Então, fisicamente, como é que eu sei que um corpo tem velocidade? Quando você olha para um referencial e observa que está se aproximando ou se afastando. Por isso que a gente tem a velocidade relativa. Agora, professor, se os dois móveis estiverem com a mesma velocidade e no mesmo sentido, aí você observa que os dois estão um em relação ao outro o quê? Parados. Por isso que eu tenho que ter essa noção de vetor, tá certo? Então, fica a dica aí de velocidade média para que vocês tirem a notinha que vocês necessitam e muito mais. Aprender para a vida realmente. Perfeito, professor. Gente, ficamos por aqui nesse momento de agora, de olho aí nessa questão de velocidade média, que é um assunto que normalmente aparece nas provas do Enem. Um grande abraço a todos e a gente se vê em breve.